dia, pessoal. Bom dia. Vamos silenciando. Fechando os olhos. Vamos desligando a espiritualidade da casa. Pedindo permissão do Matiz, nosso mentor, para começar os trabalhos da casa hoje, a palestra e demais trabalhos. Vamos elevando nosso pensamento a Jesus, a Deus Pai e Mãe, e fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, por que vocês acham que a gente fica doente? Qual é o motivo das nossas doenças? Onde está a origem disso? Basicamente é uma só origem, não saber lidar com as emoções. E a gente pode ficar doente por não saber lidar com as emoções nesta encarnação, mas a gente pode arrastar entre encarnações. E a gente já nasce doente. E por que tanta dificuldade de lidar com as nossas emoções? Por quê? Aonde mora o problema, né? O orgulho? Boa parte as emoções, elas existem para aprendizagem do nosso espírito, mas como temos dificuldade de conter o nosso orgulho e nosso egoísmo, as emoções nos atrapalham. E elas não deveriam nos atrapalhar. Deveria nos ajudar a crescer espiritualmente, a conseguir conviver melhor com as pessoas, mas por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo, as emoções nos atrapalham. Elas não nos ajudam. Aí você fala, então é melhor não ter emoção? É o contrário. Eu preciso aprender a lidar com as emoções, mas ao mesmo tempo controlar o meu orgulho e o meu egoísmo. Senão, eu vou ter problemas nessa encarnação, e como as emoções sempre envolvem a relação que eu tenho com as pessoas e comigo mesmo, toda vez que eu me relaciono com alguém, eu crio vínculos, que são aquilo que a gente chama de cordões energéticos. Se são emoções positivas, se eu tenho uma emoção positiva com a dona Lídia, por exemplo, tá? Eu vou criar um cordão energético com ela. Tá ótimo. E esse cordão pode nos beneficiar, a gente pode ficar próximo ou não, pouco importa, certo? Mas essa união ou essa energia nos favorece, porque um vai ajudar um outro. Mas da mesma forma eu posso olhar para a dona Lídia e falar, não gostei de você. Ou você vai e me aprontou alguma coisa, legal, né? E é interessante que uma vez que eu me relacionei com ela, mesmo que seja negativamente, eu criei também um vínculo com ela. E isso a gente chama de cordão energético, só que agora tóxico. Não é luminoso. E esse cordão, uma vez feita a ligação, ele só se dissolve por um tipo de vibração, que é o amor. Só o amor consegue quebrar esses cordões. E aí quer dizer o quê? Todas as relações de trabalho, com a vizinhança, numa casa como essa, em família, todas essas relações são cordões ligados. E não são cordões de amor, nenhum deles é. São cordões de ajustes por não saber controlar minhas emoções. E é interessante, o cordão do amor, o cordão luminoso, certo? Ele é muito flexível, ele não precisa estar perto. Ele, na verdade, me deixa ficar longe das pessoas que eu amo, porque ele liberta. E o cordão da raiva, do ódio, da vingança,
da maledicência, do egoísmo, da possessividade. Eles são cordões de atração muito violenta. Então ele vai fazer o quê? Invariavelmente ele vai puxar as pessoas para mim, que eu tenho ligação. Ele vai me atrair para aquelas pessoas. E é interessante que esse cordão não se dissolve entre uma encarnação e outra. Eu arrasto todos os cordões. Então você imaginou, quando a gente nasce, no nosso umbigo aqui tem um monte de cordão puxando as pessoas para mim. E ela não precisa estar encarnada, ela pode estar desencarnada e eu puxo ela para mim. Isso a gente chama de obsessor. Os obsessores nada mais são do que entidades ou pessoas com quem eu lidei e não lidei muito bem, e eu fico atraindo elas para mim. Por quê? Desequilíbrio emocional. Não soube lidar com as emoções. Quando é que esses cordões vão se resolver? Quando eu conseguir, aqui, encarnado, melhorar a minha relação com as pessoas que eu não gosto. Começando pelo perdão. Todos têm que ser perdoados, sem exceção. Não posso mais me ofender pelo que eles me fazem. Estou exigindo demais? Tá. Não posso mais me ofender pelo que eles me fazem. Você está escutando, né, Bernardo? Eu preciso trabalhar a vibração sempre de forma positiva com relação às pessoas, ou seja, nunca revidar, nunca me vingar e nem sequer falar mal delas. Não posso discutir por discutir, porque certas discussões não têm fundamento, mas eu gosto de discutir porque eu gosto de defender o meu ponto de vista, porque eu estou certo. E quando eu começo a trabalhar as realidades de forma mais relativa, as relações ficam mais tranquilas. Quando eu trabalho a minha realidade como sendo a única que existe, eu vou ter problemas com as emoções e vou criar vínculos com essas pessoas que eu estou tratando mal ou falando mal delas. Cuidado com quem você fala mal, porque ela pode estar lá no congresso e mais cedo ou mais tarde você vai fazer parte da família dele. Isso a gente chama de inconsciente coletivo. Por isso que a gente nasce todo mundo junto no mesmo país. E não tem permissão para ir para outro país. Ah, eu vou mudar. Tá bom, você muda, na próxima encarnação você volta para o mesmo país. Porque o seu vínculo tem a ver com esse inconsciente coletivo que você ficou muito pesado em cima dele. Se alguém dá um tapa na sua cara, você costuma virar o rosto ou você dá outro na cara? Oferece a túnica. Qual é a nossa reação? Nossa reação é reagir. A gente invariavelmente reage. E esse é um grande defeito nosso, eu não posso mais reagir, né? Só Jesus? Não. Se você não reage, você fica com a vida engasgada, você faz tudo mesmo, fica pensando se Por que eu me ofendo? que o outro, ele diz, sei lá, foi injusto. Sério? Foi injusto comigo. Foi injusto comigo? Claro. Qual é a justiça? A divina ou a dos homens que você está falando? Não. É a justiça do... Não. Deus não é justo, são filhos de Deus. Deus é justíssimo. Por isso que ele põe eu sentado com as pessoas um do lado do outro aqui. É justo porque você está aqui, é justo porque você tem a sua família, é justo porque você trabalha com certas pessoas. Isso é justiça divina. E quanto que a justiça dos homens está interferindo nisso? Nada. Não tem a mínima condição de interferir nisso. Mas as relações que nós vamos adquirindo, que aparecem de forma fortuita, não tem nada de fortuita. Foi por um acaso, não existe acaso. Nessa dimensão aqui não existe acaso. Tudo existe um comando, existe uma designação, existe um planejamento. E eu tenho que aceitar melhor aquilo que me vem. E não simplesmente aceitar e ficar como coitado, que é o que a gente faz. Olha o que está me acontecendo. Se está acontecendo, a pergunta tem que ser o contrária. O que eu estou aprendendo com isso? Ou deixando de aprender?
Porque existe um ensinamento para isso. Por que alguém me trata mal? Isso a gente não pergunta. Mas isso é injusto, né? Ontem eu escutei bastante essas palavras. É injusto o que está acontecendo comigo. Tá. Você já se perguntou por que está acontecendo? Qual é o problema dessa teórica injustiça? Isso a gente não vai atrás. Por que isso está me acontecendo? Por que essa dificuldade? Por que eu, teoricamente, estou sofrendo? E é interessante que o sofrimento, a gente não vem aqui para esse mundo, para essa encarnação, para sofrer. Você acha que Jesus, que é o nosso mestre, ou Deus, quer que a gente venha para cá para sofrer? Não é esse o desígnio dele. Nunca foi. Você fala, então por que eu sofro? Bom, se eles não querem que a gente sofra, então por que eu sofro? Porque eu escolhi sofrer. Olha onde está o problema. Então, sofrimento é escolha? É. Sofrimento é escolha. Ah, mas as dificuldades não vão sumir da minha vida. Realmente, não vão sumir. Mas dificuldades são o quê? Situações que você tem que passar, aprender, lidar, melhor ou pior, sei lá. Mas sofrer é uma condição de escolha. Sempre foi. Você vai para o outro lado, que não é o sofrimento, que é a felicidade. A felicidade também é escolha. Ah, mas eu sou infeliz. Bom, você é infeliz porque você escolheu ser infeliz. Mas nada propicia para que eu seja feliz. Bom, então você está transferindo para as coisas, para as pessoas, para as situações, para ser feliz. Felicidade não é externa, é interna. Como o sofrimento também não é externo, é interno. Sempre foi. Bom, se está comigo, eu escolho o que eu quero da minha vida. É aí que entra o livre-arbítrio. É aí que eu tenho que saber lidar com o meu livre-arbítrio. E eu não uso ele nessas horas. Eu me vitimizo falando, você tem que cuidar de mim. Ou você é o culpado por eu estar assim. Nunca sou eu. As doenças é o caso bem típico disso. Por que eu estou doente? Por que Deus fez isso comigo? E a maioria de nós que está doente, imediatamente briga com Ele. Por que você me mandou isso? Deus não manda nada disso. Aí a gente fala, é karma, né? É karma viver com a dona Lídia. Eu tenho um karma com ela, eu tenho que viver com ela, pagar todos os meus pecados, não é assim? Não existe isso, pessoal. Karma é simplesmente o quê? Um ajuste de aprendizado. Só isso. E tem mais um detalhe. Nem sempre a gente cumpre os karmas. Porque não precisa cumprir. Existe um planejamento para cumprimento de karma, que são coisas antigas que a gente fez, mas nem sempre, dependendo das escolhas que a gente faz agora, isso fica para depois. Talvez nem apareça mais. Então, para com esse negócio. Eu preciso viver com a pessoa porque é um karma da minha vida. Ninguém ou nenhuma situação é o meu karma. O karma está comigo, aqui dentro. É só isso que eu tenho que saber resolver. Nenhuma pessoas são karmas da minha existência. Para de falar que eu tenho que ficar com essa pessoa porque é o karma da minha vida. Para com isso. Eu tenho que ajudar essa pessoa porque é o karma da minha vida. Para com esse negócio. Não são karmas. São escolhas que você está fazendo. Você está fazendo. Você está usando o seu livre-arbítrio. Ajudar ou não ajudar. Mas ninguém tem karma de ajudar ninguém. O karma é individual. É você tem que resolver com você. E não tem nada a ver com outras pessoas, não. As pessoas egoístas, elas têm que fazer o quê? Tem que ajudar todo mundo. Para sair do egoísmo. Aí você fala, então é ajudando as pessoas que resolvem o meu karma? Não. O karma é seu. Aí eu preciso ajudar a dona Bia porque ela vai resolver o meu karma. Não, não é isso. Eu preciso ajudar todas as pessoas porque eu sou egoísta. É um karma que eu preciso resolver comigo. Eu uso esse artifício de ajudar as pessoas para quebrar o meu karma.
Mas não são as pessoas que são responsáveis pelo meu karma. Não são elas. Não situações, pessoas, lugares, nem coisas. O karma é meu. Cuidado com as relações que a gente cria. A gente cria relações e fala, é o karma, eu preciso ficar com essa pessoa até o final da minha vida, e você vai se anulando, vai se quebrando, vai se destruindo inteiro por causa de uma relação torta da sua existência. Cuidado com isso. Eu sei que serve para vários aqui isso. Algumas emoções primárias, né, pode-se dizer assim. Nós temos algumas emoções que são, a gente chama de medo, tristeza, né? A própria alegria, o amor, a raiva. São alguns tipos de emoções, ou alguns campos vibrados que a gente chama, né? Que acabam impactando muito fortemente na nossa saúde, na nossa cura. A grande dificuldade nossa é como lidar com todas elas sem que nos afetem negativamente. A maioria de nós fala em amor, que parece uma energia positiva, legal, e é realmente. Mas a maioria de nós usa essa palavra e faz uma aplicação errada dela. E principalmente quem é mãe, quem é pai, faz um erro assim terrível. Eu amo meu filho, ferrou. Você não ama ele, não. Você tem outra coisa por ele. É um sentimento que não tem nada a ver com amor. É posse, é culpa, é muita culpa. E aí você chama, eu amo meu filho. Você não está amando ele, não. Na verdade, você está tentando corrigir coisas de outra existência que você nem sabe o que é e não consegue trabalhar esse sentimento por ele. E aí você poda todas as alternativas dele, não deixa essa criança crescer, não deixa esse adulto bater suas asas e puxa para você. Como se você tivesse ele como um karma da sua vida. Eu preciso resolver essa situação com meu filho. Não posso deixar ele passar nenhuma necessidade. Ele não pode fazer certas escolhas. Olha o que eu estou fazendo. E eu falo isso, eu amo meu filho. Olha onde eu entrei. Olha o buraco que eu entrei. Eu me anulo como mãe ou como pai em detrimento do meu filho. Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que ser responsável por ele. Mas eu não posso adquirir ou ser responsável pelas escolhas que ele faz. Sim. Olha os cordões que eu faço com os meus filhos. Olha os cordões que eu faço com ele. E eu falo, eu chamo isso daí de amor. Eu amo meu filho. Não é amor que você tem por ele, não. É outro sentimento. Porque se você amasse, você libertava ele. Faz as suas escolhas. Eu estou aqui. Se precisar, não concordo com o que você está fazendo, isso não está certo, tem que ser assim, 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 mas você quer fazer a escolha? Vai. Ah, ele vai se quebrar. É verdade. Nós não nos quebramos várias vezes por escolhas que a gente fez. Ah, mas eu não quero que isso aconteça com a pessoa que eu amo. Não é isso que você está sentindo por ele. Sempre falo nessas discussões nossas. Boa parte de nós aqui tem aquilo que a gente chama de síndrome da galinha. Pode ser até galinha pintadinha, dá o nome que vocês quiserem. Parece aquela galinha protegendo todos os pintinhos embaixo. E aí não para só com os filhos, né? Você puxa a mãe, você puxa o pai, você puxa o tio, você vai puxando pessoas e o braço vai erguendo. Até chegar num ponto você fala, não aguento mais, estou cansado, tudo vem na minha cabeça, tudo eu que tenho que resolver. Lógico, você puxa tudo para você. Aí você fala, cadê a sua existência? Cadê as suas escolhas? Você não tem, você vive a vida dos outros. Vive a vida dos outros. Cadê as suas escolhas? Eu não estou falando que você não deva ajudar. Ajuda, protege. Tá tudo bem, se você tem condições de fazer, faça. Mas a pergunta é, o quanto que você está interferindo na vida dessas pessoas? Não deixando elas seguirem o caminho delas. Porque é cômodo, né? A maioria de nós, se recebe o salário sem trabalhar, você vai querer continuar trabalhando? Fala para mim. Se você conseguir, mesmo não tendo condições com relação à sua idade, hoje se aposentar e ganhar o mesmo salário, você vai querer continuar trabalhando? A maioria não vai querer trabalhar. Por quê? Vai se acomodar. E as pessoas se acomodam, porque alguém está fazendo algo por mim.
Por que eu devo continuar trabalhando? Por que eu devo fazer as coisas? Alguém faz as coisas por mim? Você conhece isso, Wanda? Como sair um pouco disso daí? Nossa amiga Hermance Dufour, ela trata no texto do Vanderlei, né, que é a base desse material que a gente está usando, ela elucida bastante essas emoções, né, e como as emoções devem ser trabalhadas ou esquematizadas, né, para que a gente traga isso um pouco para a nossa realidade. Tem o texto dele, no finalzinho tem a bibliografia, e eu trouxe também um pouquinho da linha da medicina tradicional chinesa, quanto que as emoções interferem órgão a órgão, como que ela é um pouco trabalhada isso daí também. As emoções híbridas. Aí começa um grande dilema nosso. Tá? Toda emoção, ela tem um hibridismo, pode-se dizer assim, que é meio que um contrário seu. E o problema é como lidar com estas, teoricamente, emoções contrárias, mas elas não são contrárias. Na verdade, elas fazem parte do mesmo campo de energia. Só dependendo de como você está vibrando. Se você está vibrando mais emocionalmente ou mais racionalmente. E aí precisa ver se você está usando mais o lado direito do cérebro ou mais o lado esquerdo do cérebro. E aí você fica pingando, né? Uma hora de um lado, outra hora de outro lado. Mas o campo de energia é o mesmo. O filão, né, ou o fluxo de energia é o mesmo. Essas energias. Oi. Aí começa essa primeira, né? Alguém de vocês é azedo? Tudo bem? Ninguém aqui tem azedume, é azedão assim? Eu assumo. Sério? É um estado híbrido da raiva, tá? Muitos de nós acordam azedo, todo e qualquer momento é azedo, certo? Tá, então... Mas isso, o que é que está atrás disso, né? A raiva. A raiva está atrás da gente. A gente não percebe. O estado de raiva em nós causa sérios danos em alguns órgãos nossos. E qual é o órgão mais afetado pelo azedume e pela raiva? O fígado. O fígado. O fígado é muito afetado por essa energia. E aí nós temos que tomar muito cuidado no nosso dia a dia, para não entrar nesse campo. Uma coisa é você, sabe, dar uma passada por ela e já saiu. Outra coisa é você passar e ficar nela. Isso vai afetando o seu fígado, só que o fígado é responsável mais ou menos por 500 funções no nosso corpo. Olha onde começa a ter problemas. Se o campo de energia dele está perturbado, essas funções começam a ter problemas. E aí começa a pipocar um monte de coisa no meu corpo, causado por quê? Por raiva. Aí você vai procurar um médico, vai fazer um monte de exame, e sabe o que vai dar? Nada. Mas você vai tomar remédio. Vai fazer até terapia. E vai resolver? Não vai resolver, porque você não controla a sua raiva, não controla seu azedume, você não controla isso. Só que seu fígado está sendo toda hora, ó, detonado. Isso vai enfraquecendo o seu campo de energia, vai enfraquecendo, e você vai ter sequelas das mais variadas por causa dessas 500 funções que o fígado é responsável no nosso dia a dia. E não tem como parar isso daí. Aí você toma passe, você faz tratamento espiritual, toma remédio, faz a terapia. E vai resolver? Não vai, porque eu preciso mudar. Olha só onde está o problema. Eu preciso mudar a maneira de lidar com as pessoas, com as coisas, com as situações. E não é para fora, eu tenho que mudar comigo. E a maioria tem uma dificuldade tremenda de fazer isso. Ou como vai sofrer. E vários de nós aqui tem esse... É interessante. O problema não é apontar só para si, né? É apontar para a pessoa, para o outro, né? E não olha que tem também. As pessoas não demonstram a raiva, mas ela é contida. Sim. Tem isso também, né? Sim.
Então, a raiva, ela não aparece muitas vezes, mas o azedo aparece. A pessoa sempre está meio assim, sabe, azeda com as situações, sempre reclamando, sabe, nunca está bom. E normalmente a pessoa que está nesse estado aqui é muito crítica. Extremamente crítico. E vários aqui é assim, nem percebe que está assim. Porque critica o quê? Qualquer coisa. E é interessante que a gente não percebe, se está numa casa dessa, todos nós estamos doentes. Todos nós. Olha onde começa o problema. Como é que eu estou doente, vou reclamar porque esta pessoa aqui está com alguma coisa diferente, está com algum procedimento diferente. Como que eu, doente, posso falar alguma coisa dela? Fala para mim. Todos nós estamos doentes. Se eu estou doente, cuida da sua doença, e para de falar do outro numa casa como a nossa. É mais fácil enxergar a sua doença através da doença. Sim, mas é o que nós fazemos. Eu reparo o que os outros têm, mas eu não falo de mim, eu falo dos outros. Ele está fazendo isso, ela está fazendo aquilo, esse negócio. A pergunta é, você sabe que você está doente também? Você tem ideia? Se nós estamos numa casa como essa, nós estamos doentes. Nós estamos em tratamento. Olha onde está o negócio. Estamos em tratamento. Você fala, eu estou mais elevado. Uma ova. Aqui não tem gente mais elevada não, pessoal. O máximo que a gente tem é a altura física, só. Esse é o máximo. Alguns são tampinhas mesmo, não tem problema. Tá? Mas isso não qualifica que seja mais elevado. Nós estamos num barco só. Todo mundo que está numa casa chamada Arcas, vocês estão aqui, então todos nós estamos doentes. Você fala, mas eu só vim assistir a palestra. Está doente. Aí você pega lá pelo YouTube, né? Pega lá, ok? Estou assistindo só a palestra pelo YouTube. Está doente. 3 anos. Mas aí fala com o Tony. Vocês acham que eu também não estou doente? Lógico que eu tenho doenças terríveis. Estou tentando me ajustar, lógico. Eu não escapo da regra, pessoal. Estamos aqui doentes. Estamos nos tratando? Sim. Quem está um pouquinho melhor, que não é que está sarado, ou seja, quem está sarado já está lá, não está aqui. Você fala do Arcas, mas na verdade, esse planeta é uma grande UTI. Eu falo porque a gente está aqui dentro, Bernardo, só por isso. Tá? Mas a gente sabe que o planeta é um planeta de provas, expiações, do quê? O que é isso? O que a gente acha que é isso? Todo mundo está doente aqui. Não tem como escapar. Você fala, as pessoas que estão no nosso lar não estão doentes. Mentira, estão doentes. Num nível diferente, mas está doente. Eu só não estou mais doente quando eu não preciso mais encarnar. Que eu acho que não é o caso de nenhum de nós que está nessa casa, nem quem está assistindo a gente pelo YouTube. Mas sobrou tempo. Depois melhoria lá e passou. Eles vão começar a sair do canal, vão desligar tudo. Tirar do canal. Tirar o canal do ar, né? Pode ser. Faz aquela senhorinha de passou, coitada. Entendam, pessoal, que eu tenho que parar de falar dos outros. Tá? Porque é fácil falar da doença dos outros, a maneira como ele está se portando, mas entenda, a outra pessoa está doente. Essa pessoa com quem a gente está se relacionando aqui, ou em casa, ou no trabalho, ela está doente. Só que eu não vejo isso. Eu acho que ela é folgada, que ela apronta, faz do jeito que ela quer, e eu fico irritadíssimo com isso daí, certo? Não aceito a maneira como ela... Mas você não consegue entender que essa pessoa está doente e vive com você, ou convive com você, está doente. Como eu estou doente. Quando você começa a ver desse jeito, qual a forma de você abordar a pessoa? Você aborda diferente. Você começa a entender ela de forma diferente. Todos nós estamos doentes. Só precisamos saber como sair da doença. Porque é interessante, a maioria das formas de tratamento, tanto espiritual como físico, psicológico, não trata o doente, trata a doença. Isso é um grande erro.
E aí se gasta um monte de dinheiro, um monte de tempo para cuidar da doença. Não se cuida da doença, se cuida do doente. E aí que a pessoa se recupera, aí que a pessoa sai do problema. Quando eu foco no assistido, quando eu foco no doente e não na doença. Ah, mas a pessoa está com câncer, ela está com vírus, está com infecção, está com nódulos, está com, sei lá, com qualquer... o foco não é a doença. Se você focar a doença, você não faz um bom tratamento. Você tem que ver o que é que deu origem àquela doença e atacar a origem. Porque daí você ataca o quê? O doente. Ou seja, a doença é uma consequência de algum ato, de algum sentimento, de alguma emoção que a gente esteja sentindo. Exatamente. Sempre está atrelado a um campo emocional. E aí, a partir do momento que você começa a acusar as pessoas, em vez de você cuidar, melhorar a sua emoção, né? Você acaba piorando, porque você aumenta essa, digamos, raiva, sei lá o quê, falando das outras, é isso? Sim. Então, se a gente tem uma visão, um olhar um pouco diferente para aquelas pessoas com quem a gente convive no dia a dia, pode ser em casa, família, não importa quem seja. Mas olhar, ela está doente, como eu também estou doente. Eu não posso simplesmente, só vocês estão doentes. O que é isso? Nós estamos doentes. As pessoas que estão se reparando melhor nisso, elas estão saindo melhor da doença. Porque a doença é minha, não é causada por nada. Não tem nenhum patógeno, não tem nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum fungo. Não é isso que causa doença em mim. Eu tenho vírus, bactéria e fungo, a gente já vem programado com isso daí. Já faz parte do meu planejamento encarnatório. Todo mundo aqui tem vírus de ebola, de HIV, fungos dos mais variados, bactérias dos mais variados, todos eles estão latentes, todos paradinhos, quietinhos. Você fala, mas está no físico? Não, você vai fazer exame, não vai dar nada. Mas está no corpo astral ou no corpo mental, está lá quieto. Você fala, quando é que eu vou me contaminar? Depende das emoções. Essas coisas são liberadas. Para quê? Aprenda que você não pode ter essa emoção. Você tem que corrigir isso. Ah, não corrige? Vem mais um, vem mais outro para fazer o quê? Muda. Ah, não vai mudar. Você vai morrer disso. E a gente não morre de doença, pessoal. A gente morre de emoção. Isso não se restringe só a essas manifestações do nosso corpo físico, mas toda essa manifestação coletiva da humanidade também se reflete no meio ambiente, também se reflete e cria coisas pestilentas e fora do nosso corpo também, não é? Nós somos energia. Se nós somos energia, tudo que está à nossa volta é contaminado, positivamente ou negativamente. É assim que funciona. A troca existe o tempo inteiro. Eu absorvo como troco com o ambiente. E não só com o ambiente, com as pessoas também, com os animais também, com as plantas. Isso acontece direto. Muitos de vocês têm dificuldade de lidar com pessoas, não gostam de lidar com pessoas. E aí direciona toda a sua energia para quem? Para os bichinhos. Não sou nada contra lidar com os bichinhos. Muito bom ter seus bichinhos em casa, tá excelente. Mas você não veio aqui para cuidar de bicho. Você veio aqui para cuidar de gente. Trabalhar com eles, viver com eles, e deve ter os seus bichinhos junto, lógico. Mas não simplesmente cancela a sua existência para viver só com bicho. Você vai cair do cavalo. Não vai dar certo. A maioria de nós que não consegue entender isso está muito preso aos nossos instintos, que é o do animal. Eu só aceito a minha parte instintiva. Não consigo lidar com as minhas emoções. Olha onde pega. Os animais não têm emoções. Porque isso tem a ver com nossa parte racional, nossa parte lógica, nossa parte consciencial. É um outro campo. Eles vão aprender, mas eles não têm emoções como nós temos. Ah, mas o cachorro fica alegre. Não, nós ficamos alegres porque ele abana o rabo. Tanto que tem um dono que tem a cara do cachorro. Não é o contrário? Não, senhor. O senhor Não é o contrário. a foto do cachorro e a cara do dono parece Angústia. O híbrido da tristeza.
Vários de nós também acorda, vive, se manifesta o tempo inteiro com o quê? Com tristeza ou com angústia, aquela coisa amarrada no peito, você não consegue soltar, fica difícil você lidar no seu dia a dia. E aonde está o problema da tristeza? A tristeza ela vai tirando o seu campo de respiração. Seu pulmão vai sendo afetado assustadoramente. Aí você fala, eu tenho bronquite, tenho asma, tenho rinite, tenho os ites da vida, né? E toda essa resposta é por quê? Angústia, tristeza, muito preso. E você não libera isso daí. E é interessante, quem tem um pouquinho de clarividência, e quando a gente vai tratar de alguém na maca ou em qualquer lugar, a gente vê uma massa de energia aqui, sempre uma massa aqui, nessa região, é sempre essa região. E não é só na frente, atrás também. Atrás também. E essa massa não sai. Ah, a gente trata. No tratamento tira, daqui a pouquinho volta outra vez, porque a pessoa não sai da angústia, ela não sai da tristeza, ela não sai disso. E novamente, por que eu tenho deficiência respiratória? Já nasci com deficiência respiratória. Olha o problema. Eu arrastei de outra existência, angústia, que eu não resolvi lá. Vim, e é interessante, continuo com angústia aqui. Cuidado com esse sentimento, né? Com porque a pessoa muito angustiada, né? Ela se sente muito só. Pode estar no meio de um monte de gente, mas ela se sente só. Mas eu sou casado, tenho filhos, mas ela está sozinha. O tempo inteiro a solidão é muito forte para essas pessoas. E aí tenta se completar, né? Ficando no meio das pessoas, para ver se abastece. Mas a solidão, novamente, é uma coisa minha. Não tem nada a ver com as pessoas. Então eu vou para a natureza para não me sentir... Não vai resolver, porque não é fora, é dentro. Solidão é escolha também. E a ausência de você mesmo. Sim. Eu não aceito, eu não me aceito. Eu não me aceito. E vários aqui não se aceitam. Não sabem nem o que está fazendo aqui. E tem uma saudade assim incrível. Eu quero ir, sei lá, quero voltar... E não sabe nem para onde é, mas eu quero voltar. Voltar para onde você quer? As nossas escolhas, elas foram cortadas. Eu não tenho permissão para voltar para onde eu quero. Não foi liberado isso para nós. Como corrigir isso aí, Tony? Esse sentimento de angústia, como você faz essa correção? A correção da angústia é trabalhar o sentimento de perdão. Com você, não com as pessoas. Perdoa você. Você. Não é perdoar o companheiro, companheira, amigo. Você pode até perdoar todo mundo. Não vai adiantar. Isso não resolve. Perdoa você. Quando você perdoa, você libera isso daqui. Aí você vai. É interessante. E como faz essa auto-perdão? Tem algumas dicas aqui. Vamos ver se você consegue acompanhar isso daí. Tem umas dicas aí. Qualquer coisa, você pega um outro texto do Vanderlei Oliveira, né? Reforma íntima sem martírio. Faz isso daí que vai... O título já fala. Não. Como chama esse livro do Vanderlei? Cura pelas emoções, uma coisa assim. No finalzinho tem a bibliografia dele. Outra híbrida, né, é a questão da insegurança e o medo. Aqui, novamente, um outro órgão é afetado terrivelmente e irradia para outros. Aqui, no caso, o que vai pegar é o rim. Então, medo, insegurança pega a gente no rim. E vários de nós aqui têm problemas renais. Só que não para no rim, né? Ele irradia para todas as costas. Aí você não sabe por que você tem vários problemas de hérnias de disco. Tá. É que eu estou descrevendo vários aqui, mas vamos lá. Então, o medo, ele trabalha muito forte essa questão da energia dos rins, e normalmente você queima muito rápido a energia do rim, porque você tem medo, você tem insegurança, você não é seguro nas suas decisões, tem dificuldade de escolher, olha só, as coisas aparecem e fala, e agora? Inclusive a gente se distancia de escolhas porque você não sabe escolher. E quando escolhe errado. É incrível isso. Você fala, a lei de Murphy funciona meio estranho, né? Então, boa parte das pessoas que tem essa insegurança, medo,
problema renal sério, as pedrinhas vão fazer parte disso e vai dar uma dor danada, vai dar cistite de repetição, inflamação no canal da uretra, vai dar inflamações na bexiga, eu vou me sentir muito sem energia, inclusive não tenho nem vontade de sair de casa, de fazer nada, vou ter muitos problemas nas costas, e ela não vai ficar somente nas costas, dependendo da região das costas que ela irradiar, ela vai puxar o ciático e vai doer a perna. Aí você vai começar a andar mancando, tá? Ela vai também irradiar para cima e vai pressionar. Nós temos 2 buraquinhos aqui, bem no pé da nossa cabeça aqui. No meio do corpo, justamente para a gente tratar esse equilíbrio Isso. das nossas emoções. E ela vai pressionar aqui e você vai ficar com dor de cabeça. E não vai passar. Você vai tomar um remédio, vai passar a dor de cabeça, daqui a pouquinho volta. Porque o problema não é esse. O problema é o quê? É o medo, que afeta seu rim e irradia para o resto do corpo inteiro. Ou aciona a suprarrenal, né? Aí acionando a suprarrenal vai dar um outro problema, tá? Que é o quê? Acionando a suprarrenal, que está em cima do rim, vai me dar problemas de pressão arterial, ela vai ficar assim, tá? Ou muito baixa, ou muito alta, tá? Se bem que a maioria aqui tem que ter pressão baixa, precisa ter pressão baixa, porque é médio psicofônico. Todo médio psicofônico tem que ter pressão baixa, senão explode quando incorpora. Então, a maioria que está aqui, os que estão aí fora também, faz parte do pacote. Quem está assistindo a gente também tem que ter pressão baixa, porque a grande maioria que está aqui é médio psicofônico, mesmo que você fala, eu nunca incorporei. Mentira, a maioria que está aqui já incorporou e nem percebeu. Qual que seria essa pressão? Não, 12 por 8 é normal, baixa. Só que o seu corpo se acostuma a isso. Vai falar, minha pressão é baixa, eu fico meio tonto. É normal, a gente já é tonto mesmo, não tem nenhum problema. Tá, vamos lá, boa. Só que eu tenho que aprender a lidar com a pressão baixa, porque você é um médio psicofônico. E quando vai encostar um espírito em mim, a minha pressão vai subir. É natural que aconteça isso. Agora, se eu tenho pressão alta e sou psicofônico, aí eu vou ter problemas. Então, a pressão normalmente ela é baixa, e é na suprarrenal que fica mexendo isso para baixar a pressão. E quando eu não consigo lidar direito com a questão do medo, a suprarrenal é afetada, a pressão arterial fica descompensada, e eu sendo psicofônico, olha só, a minha pressão fica alta e eu sou psicofônico. Olha o que vai acontecer, vai dar problemas. Tá? Você faz o que para baixar a pressão? Vai baixar, tomar remédio. Não, você Olha aqui, ó. Segura isso. Segura isso. Essa insegurança que tem. Trabalha isso. Aí você volta ao normal, a pressão vai abaixar, que é o normal dos médios psicofônicos de uma maneira geral. Lógico que tem exceções, mas olhando de forma geral é assim. E vai também gerar, por causa da suprarrenal, cortisol. Cortisol é um neurotransmissor, tá? Que vai bloquear, inclusive, o hormônio de crescimento. Ele bloqueia. O cortisol me deixa sempre em alerta. Ele bloqueia um monte de outros sistemas do meu corpo, inclusive de defesa. Aí eu fico mais vulnerável a pegar gripe, doença, facinho eu pego. Porque ele me deixa alerta, mas não me deixa protegido e imunizado. O excesso de cortisol causa isso. Simples. Só porque eu sou inseguro. Mas o medo e a insegurança é uma coisa que eu sinto muito. Mas o que afeta a tireoide? A Tireoide é outra coisa, que a gente já vai chegar lá. Mas o que eu sinto bastante, isso aí, estou trabalhando bastante. Mas isso é outra coisa. A tireoide é outra coisa. A tireoide é outra coisa. Quando somatiza em crises de pânico? As crises de pânico, né, normalmente é o desdobramento do medo da insegurança à noite. Quem tem crise de pânico, porque à noite tem algumas dificuldades de lidar com o que acontece no desdobramento.
A gente quer resolver algumas coisas durante o dia e não consegue. Aí à noite, a gente sai do corpo e vai. Só que o que a gente vê não é adequado. E aí fica com muito medo. O medo, ele fica descontrolado. E aí a gente entra em crise de pânico. Ela vem com aquela coisa de medo de desencarnar. É o mais comum, né? Por isso que eu estou falando, é quando você desdobra à noite, isso a gente não lembra, né, porque isso fica no nosso inconsciente, mas quando a gente volta, essa inconsciência nossa, ela fica afetando no meu dia a dia. E aí eu entro na crise de pânico. Qualquer situação que me remeta no inconsciente àquela situação que eu vi, eu entro em pânico. Eu fico descontrolado. O problema é o desdobramento à noite, mas o desdobramento à noite tem a ver com o meu dia. Como é que eu lido com o meu dia a dia? É sempre a resposta disso. Sempre a resposta. A taquicardia é justamente que é o primeiro sintoma da crise de pânico, é a taquicardia. Justamente porque você não está respirando, não Sim. está sentindo. Está Eu só mesmo. bombando o cérebro, só mental. Trabalha mais o seu dia, à noite você vai ficar melhor. Consequentemente, diminui esse pânico. Vaidade. Vocês se consideram vaidosos? Deveria ser um pouco, né? Não pode ser um relaxo. Não pode ser um relaxo, certo? Mas também não pode ser o extremo. Porque a vaidade está ligada à alegria. E ele tem a ver muito com o coração. Olha só. Vaidade em excesso dá alegria em excesso. Alegria em excesso afeta o coração. Afeta o coração, você fica desequilibrado. Vixe Maria. Sim, mas a vaidade é necessária também. Ela faz parte de mim, certo? Sim, eu tenho que saber me cuidar, certo? Que a maioria de nós tem vaidade, mas é mais pele, mais estética, né? E essa vaidade não faz parte. Essa vaidade não faz parte. A vaidade que eu deveria ter é: você cuida do seu corpo? Você cuida da sua alimentação? A saúde, de uma maneira geral. Essa é a vaidade que eu devo puxar para mim. E ela me ajuda muito. E me deixa alegre, porque eu vou ficar com energia positiva. Mas não, eu inverto isso e uso a vaidade o quê? Eu pinto o cabelo, faço chapinha, eu pinto a unha, cuido da pele, não sei o quê. Tá, eu até posso fazer isso, mas não é isso que é a vaidade. A vaidade não é isso. O sentimento de vaidade é cuidar daquilo que é mais meu, íntimo meu. Tá? Que é a saúde propriamente, o corpo propriamente dito. Se você cuida disso, funciona. Inclusive as coisas que a gente tem em casa, né? Como é que você lida com as coisas em casa? É interessante. Eu sou vaidoso comigo, mas abra o seu armário. Olha como é que está aquilo. Então, olha a distorção que eu faço. Estou entendendo. Cuidado com essa energia. Oi? Todas elas são filhas do orgulho. Todas elas são filhas do orgulho. Aqui é tudo filhinho. Tem algumas aqui que são até netos. Tá? Mas a origem tudo vem da onde? Orgulho, aí você vem o egoísmo, que é o primogênito, e depois atrás vem uma renca, depois tem a segunda geração, terceira geração e vai vindo. Mas a origem é uma só. Um dia a gente sai disso. E aí? Alguém está insatisfeito? Com o corpo, com o dinheiro, com a casa, com a família, com o companheiro, com a família, sei lá, emprego. Nenhum está insatisfeito aqui? Está tudo bem? Na boa? Interessante. E ela tem a ver direto com a energia do amor, né? A insatisfação. Porque quando eu trabalho forte isso daí, eu fico satisfeito, né? Mas essa satisfação, Tony, pode ser que eu esteja errado, mas depende do campo de visão. Porque quando você está muito satisfeito, você entra numa área de acomodação, que é a área do conforto em si, e você fica naquilo ali, tá ótimo, deixa a vida me levar. Então, eu acho que a satisfação que você quer colocar é um meio termo. Sim. Aquela que você
está incomodando com alguma coisa que você possa melhorar. Eu tenho que entender o seguinte, eu não tenho que estar insatisfeito com aquilo que está lá fora, eu tenho que estar insatisfeito comigo, porque daí eu me impulsiono e vou. Aí vai, tá legal. Mas eu tenho que tomar cuidado também com esse excesso de insatisfação comigo, porque daí eu me detono. A satisfação plena nós não conseguimos atender, não é possível. Eu tenho momentos de satisfação, tenho áreas ou setores que estão na minha volta que eu estou satisfeito, mas a insatisfação é necessária, mas não é eu estou insatisfeito com ele, para com isso. Eu tenho que estar insatisfeito com alguma coisa comigo que eu preciso ir lá e corrigir. E quando eu faço isso comigo, o que eu estou usando? A energia do amor em mim. E quando eu uso em mim, eu uso nos outros. Automático isso. Aqui nós temos uma listinha, né? As 6 principais doenças que a gente vai desencarnar. Por elas. Olha só. Aonde vai pegar a gente. Nós vamos desencarnar por uma delas, pode acreditar. Você fala, não, mas aí não tem nada a ver com doença. Ah, não? É o que está atrás, é a emoção que vai me arremessar para falência do meu físico, falência do meu cérebro, falência do meu corpo. É isso que vai me arrastar. É uma dessas 6. A primeira aqui está falando enfraquecimento das aspirações ao progresso, que é a inveja. Eu vou trabalhar essa emoção de tal forma que isso vai me detonar. A outra, dor do conflito com a hipocrisia. Aí entra a culpa. Me culpo de forma assim assustadora. A outra, ausência de realização afetiva. O orgulho. Não me relaciono porque não é do jeito que eu quero. Fuga da realidade, tristeza. Então todo mundo que é triste está fora da realidade total. Tem que se enquadrar novamente. Ignorância sobre si mesmo, medo. Não me conheço, eu tenho medo. Acho que eu não sou capaz. E falta de sentido para a vida, né? Ou viver, que é a mágoa. A gente vai morrer de um desses daí. Ou de todos. É complicado morrer de todos, aí pegou, certo? Aí pegou. Via de regra é um deles que está mais latente em mim, que vai me arrastar, e aí eu vou ter o quê? Sequelas físicas. Aí você fala, o que é que vem atrás? A gente já vai ver o que é que vem atrás disso daí, mas isso daqui são informações que vieram, que está no texto do Vanderlei, né? Dos últimos 30 anos que eles fizeram um levantamento no hospital, lá do lado de lá, qual a causa que levou essas criaturas a desencarnarem lá, a chegarem lá. E aí está a causa emocional delas. A causa emocional delas. Você fala, não, mas elas morreram de uma outra doença. Tá, fisicamente eu entendo. Mas aí você, novamente, vai atrás e vê o que deu origem a essa doença. É um dessas emoções. Aí está o grosso do porquê que a gente vai desencarnar. E se uma delas está nos afetando hoje, corrige, porque ela vai dar sequelas no físico ou na mente, e aí eu vou morrer disso. Você fala, eu morri de câncer. Você não vai morrer de câncer. Você vai morrer de uma dessas daqui que fez com que as nossas células se multiplicassem de forma descontrolada. Independente da alimentação? A alimentação também faz parte. A alimentação também faz parte. A respiração, o exercício. Mas é uma dessas emoções que vai me carregar e eu vou debilitar o meu corpo. Mais rapidamente. Essas são as origens das nossas desencarnações. E a autossabotagem, ela vem com a emoção? Ela normalmente está numa da mágoa ou aquela da culpa ali, ó. Tristeza às vezes entra também. Tá, mas isso vem depois. A emoção inicia e a sabotagem vem depois. Normalmente a sabotagem é porque eu não quero sair da energia. Eu não quero sair da energia. Você trabalha a energia. Até pode, mas na maioria não é personalidade não. Eu me viciei naquele fluxo de energia causado pelo neurotransmissor. Eu estou viciado naquilo, eu não quero sair. Você fala, mas sentir mágoa é ruim. Eu sei que é ruim, mas a gente acostuma a ficar magoado o tempo inteiro.
E eu vou me sabotar, olha o que eu vou fazer, eu vou me sabotar para sempre sentir o quê? Mágoa. Porque eu gostei, meu corpo acostumou com essa energia. Virou um padrão. Sim. É o ganho secundário. Hã? É o ganho secundário. Sim. Mas e quando começa a perceber e começa a querer fazer uma mudança interior e vai trabalhando, aí mesmo assim, quando você já vê que não é mais como era antes, mudou muito. Sim. É possível que ainda esteja presente algumas coisas, várias coisas. Concordo. Mas só que aí manifesta. Uma coisa que nunca manifestou. Nós temos que entender, então, nós temos que entender que essas energias, nem sempre elas são geradas aqui. Eu já venho arrastando elas. Você fala, mas eu estou corrigindo aqui. Você fala, e aquele morbo que está lá? Você vai fazer o que com ele? Ele tem que descer. Morbo. A energia densa, parada que está lá. Ele vai ter que sair de lá. Ele não vai sair por encanto. Mas é bom ver, porque isso fica livre. Tá, eu entendo isso. Mas a maioria de nós não aceita. Olha como está o meu corpo. Mas eu não estou entendendo que esse corpo aqui, na verdade, quando a gente usava aquelas canetas tinteiro, molhava a tinta lá e você não tinha que usar aquele mata-borrão, não era assim? O que é esse corpo aqui? É um mata-borrão, nada mais do que isso. Do que? Das nossas emoções não tratadas. Ele é um mata-borrão. Então ele vai puxar, drenando o quê? O meu corpo mental e o meu corpo astral. Ele vai puxar para esse corpo. Você libera isso e fica livre. Sim. Vai desencarnar, porque é vida aqui. Provavelmente. Mas a pergunta não é simplesmente puxar o morbo. Eu também preciso mudar a minha emoção. Se eu mudo, eu me limpo e fico bem. Pode ser até que não desencarne. Você fique na boa. É que existe, quando você começa a fazer de fato terapia, de fato indo lá buscar e transmutar, elas fazem link e vem uma atrás da outra e você não cessa essa limpeza. Porque é mais luz, mais sombra, né? Então, se você conseguir atingir 50% de equilíbrio aqui enquanto está encarnado, nossa, já é uma... lucro já de metade da população. Você não cessa porque faz link e aí você vai descobrindo outras coisas. Isso é um trabalho de... Você conhece o método homeopático de tratamento? Não. Como é que funciona a homeopatia? É isso que a gente está falando. Homeopatia é o quê? Você vai tomando um remedinho, o remedinho vai fazer o quê? Vai fazer você expurgar todas as energias. Quem começa a tomar remédio homeopático, os primeiras semanas, meses, piora tudo. Você fala, mas vou parar de tomar o remédio. Aí é a pior coisa que você faz, é parar de tomar esse remédio. Porque o que você está fazendo? Na verdade, você está expurgando tudo. E depois, se você mantiver esse tratamento, você vai perceber que você volta num patamar bem diferente. E o que nós estamos falando aqui? Exatamente disso. Eu preciso expurgar o mais rápido possível, mas eu preciso me modificar também. Eu preciso fazer isso. Então, o tratamento das emoções é fundamental que eu acompanhe isso, mesmo que esteja vindo uma atrás da outra. Porque esse vazio você está limpando, você precisa preencher com alguma coisa. Né, que é onde vai dar o equilíbrio. Sim. Aqui a gente está tratando um pouco, né, daquelas doenças, né, e como que trabalha a questão do sombrio, tá? A renovação, né, o que eu deveria fazer, e um pedacinho do texto, né, do livro do Vanderlei, que fala exatamente esses itens, né, que nos levam ao desencarne. Então, a primeira a culpa, depois a tristeza. Então, culpa eu preciso o quê? De algumas outras crenças que me libertem. Tá? E isso é um grande problema. A maioria de nós tem culpa e não sai dela. Eu preciso encontrar outras fontes que me liberte dessa culpa. Aí eu preciso estudar, praticar. E é interessante que boa parte das pessoas que estão aqui, elas estão muito cheias aqui, ó, mas vazio aqui. Não sabe significar o conhecimento que tem. Tem uma dificuldade tremenda de fazer isso. Porque nós gostamos de estudar, gostamos de ler, gostamos de ver palestras, ou seja, a gente abastece aqui, só que tem uma dificuldade de praticar. Não consegue colocar isso em prática. E esse é a nossa libertação. A libertação está na prática, não no estudo. O estudo me abastece, legal, preciso conhecer outras coisas, mas a pergunta é, cadê a prática? Essa prática, o trabalho voluntário, de repente, é um bom início?
para alguns de nós vai fazer isso por obrigação. Não é isso que eu tenho que fazer. E a prática é no seu dia a dia. Com as pessoas, com quem eu vivo, com quem eu encontro. Tá? Eu preciso fazer, porque eu aprendi que eu tenho que fazer o trabalho voluntário para me libertar. Tá bom, você vai no trabalho voluntário, mas que saco, hoje é dia de trabalho voluntário. Vamos lá, você fica lá. Isso, porque é fácil eu falar o que deve ser feito. Tá bom, eu aprendi, eu vou fazer exatamente o que deve ser feito. Entendi. A pergunta é, mas saiu da onde essa obrigatoriedade? E é interessante que boa parte de nós que trabalha nessa casa aqui não se liberta. Você fala, mas eu estou trabalhando aqui, venho aqui nos meus dias de trabalho, faço o meu horário aqui, parece um funcionário público, né? Você vem, bate o cartão, trabalha, sai, legal. A pergunta é, quando eu for desencarnar, eu vou conseguir um lugarzinho no céu? Não. Não vai. Você fala, mas olha quanto eu me dediquei, quanto... É interessante que o trabalho espiritual é só mais um trabalho. Você fala, o que tem de diferente? O que tem de diferente é a dedicação sua. Isso que tem de diferente. O quanto que você se dedicou. Não é trabalhar. Não, exatamente. O que tem de diferente é o que é que realmente vai fazer diferença no meu desencarne, não é quantas horas você trabalhou num centro. Olha a diferença. Eu fiquei 40 anos trabalhando num centro. Vivendo, trabalhando, e desencarna. A maioria não vai para um lugar muito bom, não. Você fala, mas e o trabalho que eu fiz de ajuda às pessoas? A pergunta não é essa. Porque você trouxe isso como mais um trabalho seu. Então, o que tem de diferente? Nada. Não tem nada de diferente. Qual é a diferença? A pergunta é, nos dias que você estava, o que isso realmente significou para você? Quais as mudanças causaram em você? Quanto que você se dedicou além daquilo que era para você fazer? É aí que começa a fazer a diferença depois. E isso não é somente dentro de uma casa. Porque a gente vem e acha que isso daqui, fazendo aqui, já está bom. Está bom nada. A pergunta é, como é que eu lido com a minha mãe? Fala. De um jeito diferente do que você faz aqui? Como é que eu lido com o meu filho? Com a minha esposa? Com o meu marido? Com o porteiro do prédio? Como é que eu lido com ele? Então, o que você aprendeu? Então, como é que eu posso falar que o trabalho numa casa espiritual me garante uma elevação? Não vai garantir, porque você vai... E nós vamos fazer isso, de uma maneira geral, vamos tratar isso daqui como sendo mais um trabalho. O livro Voltei fala disso, né? Sim. Fala como ele chegou do lado de lá, ele achou que ele ia ter muito. Não tem não. Eu preciso fazer algo a mais. E não é bem para as pessoas, é para mim, isso é para mim. Eu preciso fazer algo a mais. E essa é uma dedicação que eu tenho que ter no meu tempo, na minha energia. Eu preciso me dedicar. Não interessa se é para os outros, se é para mim, pouco importa, mas eu preciso fazer algo além. E não é somente numa casa como essa. Eu preciso fazer fora daqui também, que é o grande diferencial meu. Lá fora. Aqui não tem graça fazer. Todo mundo vai tentar mais ou menos fazer certo. Nem sempre, mas faz. Sim. Normalmente vai afetar outras dimensões. As outras aqui, o medo, né, o orgulho. O medo, eu preciso enfrentar, que é a grande dificuldade de nós. A maioria de nós não consegue enfrentar o medo. É difícil fazer isso. Escapa de tudo quanto é jeito para você enfrentar. Quantos de vocês, se eu falar, vem aqui, ó, expõe um pouquinho aqui na frente, você vai ter uma incontinência urinária na hora, vai ficar, não vai sair. Você fala, mas por que isso, né? Não tem nada de tão estranho assim. Mas, por que essa diferença? Por que esse medo, né? Na verdade, eu preciso aprender a enfrentar isso. Eu estou dando um exemplo, né? Mas tem um monte de situações, e essas situações assim, você fala, não tem sentido para a pessoa ter esse medo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a enfrentar. Posso trazer uma barata aqui?
Alguns aqui pode trazer, tá na boa. Outros aqui, se aparecer, a pessoa voa. Mais do que a barata, né? Mais do que a barata. Só que quando você começa a analisar os medos, você fala assim, mas não tem sentido, né? A pessoa não tem sentido. Mas você fala, trabalha esse medo. A gente entende que são coisas antigas, que eu venho arrastando e eu não sei lidar com isso. Por quê? Porque eu não enfrento. Eu não enfrento. Eu não enfrento. Eu preciso aprender a enfrentar os meus medos. É meu medo, é meu. E cada um de nós tem que achar um jeitinho diferente de enfrentamento. Essa questão de orgulho, tá? Precisa trabalhar a autoestima. Tá? Normalmente o orgulhoso ele é muito arrogante. Mas ninguém aqui é orgulhoso, né? Nem arrogante também. Nós somos na boa. A questão é da autoestima, tá? É uma proteção, olha só. Eu não mostro que eu sou inseguro e incompetente. Aí eu sou orgulhoso, arrogante, para não mostrar a fragilidade que eu tenho. O que está faltando? Trabalhar a autoestima. Eu não preciso ser orgulhoso nem arrogante. Eu sou o que sou. Simples. Só que eu tenho que assumir o que eu sou. E essa é a grande dificuldade. A gente não assume o que é. Não assume. Para ninguém. E nem para mim, olha só. E quando eu me mostro para as pessoas, eu me mostro assim, ó, orgulhoso e arrogante. Eu me mostro assim. Você fala, mas você é orgulhoso? Eu falei, eu não, olha, sou tão humilde. É como o senhor, como é que ele chama? Não? O senhor Ailton fala, eu sou, como é que é? Eu tenho orgulho de ser humilde. Falei, não é assim que ele fala? Eu tenho orgulho de ser humilde. Falei, mas seu Ailton, não é assim, né, seu Ailton? A outra que está faltando aqui é a raiva. Tá? Eu sei que alguns de nós é meio raivinha, né? Vocês assistiram aquele desenho Divertidamente, né? Ontem. Não tem o raiva lá que fica... isso que fica na nossa cabeça, né? É bem isso daqui, tá vendo? Bem essa estrutura aqui. É um desenho, Divertidamente, né? Muito legal. Acho que dá pra gente começar a se ver e falar, ih, caramba, tem algum problema aqui, né? A raiva, né, nos deixa em situações muito estranhas e a gente normalmente pode partir, inclusive, para agressões, tá? Mas o mais perigoso não é a agressão que a gente faz com as pessoas, é a agressão que eu faço comigo. A raiva sempre agride a mim. Você fala, não, mas você agrediu a pessoa. Tá, eu entendi que você perdeu o controle e agrediu a pessoa, mas o problema não é a agressão das pessoas, é a agressão que eu faço a mim. A maneira como eu vivo, a maneira como eu sou, certo? E a raiva me deixa totalmente fora de prumo. Totalmente fora de prumo. E você fala, por que eu liberei essa energia? Por que eu liberei essa energia? Principalmente quando você já tem um certo conhecimento, entendimento, e você explode, aí depois fica muito ruim. Assim. Aí vem a culpa depois, né? Você fez isso, você sabia que você não precisava chegar nesse ponto. É pior essa sensação do depois. Eu sei. É que vários aqui estão exatamente passando por isso. Sabe que não pode explodir, explode. E depois fica, nossa, olha o que eu fiz, que eu não podia, que não sei o quê. A gente pode sentir raiva, porque a gente vai fazer com a raiva, que a raiva é uma energia. Santo Agostinho já falava, sinta a raiva, mas não perde. Você pode sentir e deixar, porque a gente vai sentir raiva. A raiva eu acho que é inerente ao ser humano. Você fala, as pessoas não têm raiva. Todo mundo tem raiva. Claro, é normal. Tá? O problema é como eu trabalho essa energia, mas não é energia para fora, hein, pessoal? A raiva não é para fora. Para fora é só uma forma de extravasar. Mas você fala, então eu vou controlar a minha raiva. Não faça isso também. Aí você se explode. Tá? Ah, também correr resolve? Ah, então tá bom. Então tá bom. A raiva é uma forma de você liberar campos de energia. Faz bem pra gente. Na verdade, é um campo de proteção. Nos protege.
Mas o problema é o que eu faço com essa vibração. É aí que está o problema. Alguns libera ela, e aí vai pegar quem tiver em volta, e aí vem o sentimento de culpa, tá? Ou você segura e implode. Também vai causar um dano assim destruidor. A raiva passa como se fosse um semáforo, ela tá vermelha. A raiva é momentânea. É aquele momento, pum, acabou. Tá? Que é inerente ao ser humano. O ser humano ele sempre tem raiva de qualquer situação. E por que tem raiva? Porque o orgulho foi ferido. Arranhou o orgulho, você explode. Tá? Alguns explodem, outros estão se controlando, ou de vez em quando. Tá? Outros incorporam, né? Mas são sentimentos que eu tenho que, com o tempo, aprendendo a transmutar. Ok? Eu tenho que ressignificar ele. Não é segurar e nem explodir. É simplesmente canalizar isso, porque sempre é essa a diferença, né? Como é que eu canalizo as minhas emoções? Quando eu canalizo isso de forma produtiva, porque as emoções elas não estão para nos prejudicar. Entenda isso. Todas essas emoções são inerentes ao ser humano, tá? E eu preciso aprender a canalizar isso daí. Você fala, Jesus nunca teve raiva. Aham, tá. Jesus tem raiva. A questão é, ele canaliza para outra forma e ele funciona bem. Você fala, por que eu não funciono bem? Ah, porque eu não sou Jesus? Não é isso. Se eu sempre pensar desse jeito, eu nunca chego a nenhum lugar. Eu sempre tenho que trazer a realidade que eu vivo e tentar canalizar o quê? Independente do tipo de emoção, manipular essa energia, não é para segurar e nem para externar, mas o quê? Ressignificar ela, porque todas as energias, ou todas as emoções são benéficas para mim, desde que eu saiba lidar com elas. Fala. 26ª. Mas o problema... O encarnado, sim. Não, o encarnado, sim. O parte encarnada, sim. Para entender essa energia, a raiva, ela vem. No meu caso, eu libero, eu estou livre. Eu fico sossegada. Então, eu vou transmutar o quê? O que vem depois? Não, é antes dela. Antes não dá tempo. Não dá tempo. Já foi, né? É que nós temos que aprender a lidar com o nosso corpo, não de forma reativa, tá? E sim de forma preditiva. Você fala, mas como é que eu vou prever que eu vou explodir? Olha só. Não, é muito claro isso. Você sabe que certa situação... A gente sabe disso, mas a gente vai. Por quê? Eu sou arrogante, eu sou orgulhoso e eu vou peitar você. Não vou aceitar você. É bem claro isso daí. Nós sabemos que aquela situação é conflituosa. E eu entro. Você fala, mas isso é previsto? Lógico que é previsto. Você sabe que tem embate ali. Se tem embate, o que eu tenho que fazer? Antes de explodir, eu tenho que ressignificar. Porque eu sei que vai vir ofensa, eu sei que vai vir problemas naquela relação. Você sabe. Você convive com as pessoas. Quando a situação é coisa de fração de segundo, assim, que nunca é fração de segundo. Nunca é fração de segundo. A gente vive com pessoas. O que eu não sei fazer é olhar as pessoas com quem eu vivo. Eu não sei fazer isso. Com filhos em fração de segundos. Não é fração de segundos. Alguém chega e te fala alguma coisa, você fala o quê? Eu vou só costurar minha roupa, eu não consigo. Eu estou tentando controlar isso. Como se ressignifica, a gente pode ressignificar a raiva? Novamente, eu tenho que prever essas situações. A previsão é o quê? Toda relação com quem eu tenho, tem conflito de raiva, de orgulho, de egoísmo, sempre vai ter. Então, você sabe que vai vir raiva do outro lado. Vai transformar isso em você também. Então, o que eu tenho que fazer? Você acha que uma criança ela é espontânea? Fala pra mim. Não, é verdade. Você acha que uma criança é espontânea? Sim. Ela é espontânea. Ela vai falar e você nem espera, ela já falou. Sim. E você sabe que a criança é assim. Então, por que eu reajo de forma abrupta sabendo que ela é espontânea? Então, será que eu não tenho que me modificar para entender que ela é espontânea? E ela vai falar.
ela vai agir. Então, eu tenho que me preparar porque a criança, ela é assim. Ah, não, não é mais criança, ela é adolescente. Tá, adolescente, você já passou por essa... Acho que já passou, mas vamos embora. Se você já passou pela fase hormonal, ok? Pela fase que você fica meio descontrolado nas questões genitais, as questões psicológicas, as questões de esvaziamento, nós já passamos por essas fases. Como é que o adolescente lida com isso? Ele não lida muito bem com isso. Está aprendendo. Eu sei que está descobrindo. E eu estou fora disso. E parece que eu vou e pá, bato. Mas como assim? Ela está aprendendo, descobrindo as sensações, o corpo, as relações. Ela está aprendendo. E eu não dou chance. Eu pego e pum, dou na primeira que ela dá. Como assim? Será que não... A gente vai para a idade emocional deles. Né? Exato. Uma criança, eu tô com a minha criança interior abalada. Se eu discuto com um adolescente, eu tô com o meu lado impulsivo adolescente abalado. Mas é interessante a gente ouvindo tudo, parece que cada um de nós quer uma justificativa para a própria atitude. A gente precisa entender que nós trabalhamos duro para chegar onde nós chegamos, cheio dessa raiva, cheio dessas coisas. E não há outro caminho senão a gente trabalhar duro para aos poucos. Porque não é assim, eu vou tomar uma vacina antirrábica. Não vai funcionar. Ou já bolaram algum antirrábica lá? Na verdade tem, né? Mas tem uns tratamentos bem vigorosos do lado de lá. A lobotomia para a raiva. Não, mas aí eu paro de... Não funciona assim, né? Esquece isso. Tem gente que estimula essas emoções na gente. Tem gente que estimula essa raiva. Mas o processo do relatório é justamente para esses ajustes, para esse aprendizado. Porque eu acho que assim, é se reeducar emocionalmente a cada... Como ele falou, não é de hoje para amanhã, gente. Eu concordo com você. Mas continuo falando, eu tenho que sair do modelo reativo, porque a gente reage só. E muitas não, mas muitas das situações, elas são previstas, está escrita na sua cara e você pá, bate. Como? Você sabe que você convive, quantos anos você convive com aquele desgraçado, você vive com ele. Você sabe como é, certo? E qualquer coisinha você, pum, você fala, mas o que está acontecendo? Você sabe como a pessoa é, você sabe como o seu filho é, você sabe como aquele chefe é, você sabe, você vive com ele. E continua reagindo como uma criança mimada, arredia. Você está num papel estranho, porque você sabe como ela é. Você sabe como ela é. Então você tem que fazer o quê? Com você. Prever o que vai acontecer, porque ela vai reagir sempre daquele jeito, porque é o jeito dela. Agora, se você prevê isso, o que você faz com você? Você ressignifica a sua raiva, ressignifica seu orgulho. Você faz isso com você. Quando ele age daquele jeito, aquilo não te afeta. Olha só. Porque eu estou diferente. Mas tem gente que, na verdade, a gente está enxergando. Sabe que você, se falar aquilo, vai mexer com você naquilo. E ela se alimenta dessa energia. Quando você descobre isso, você para de reagir, ela percebe, e aí ela vê que não vai ter mais de você aquilo. E é onde que aquilo acaba. Então, assim, você também, não é só você, mas você percebe que assim, o outro provoca aquilo em você porque ele te conhece. Quando você percebe esse jogo, você corta, quando você corta, isso não existe mais. Quantos de vocês aqui gostam de um... Se bem que agora não existe mais, né? Porque na época, do século XVIII, século XVII, tinha o duelo. Não tinha o duelo? Mas hoje a gente continua duelando. E qual que é o duelo agora? É intelectual. Um fala, você fala, sabe? Fica aquele... E parece a esgrima. Você escuta e fica o tempo inteiro assim, o que você está fazendo? Pela internet. E pela internet é a mesma coisa. Pelo WhatsApp é a mesma coisa. Você fica duelando com a pessoa para falar, eu venci, eu espetei mais você. Como assim? O duelo continua. Lá está no Evangelho, fala do duelo, que é uma coisa que do século passado, retrasado, sei lá, que aconteceu. Eu continuo duelando, porque boa parte de nós aqui gosta de uma esgrima intelectual, sabe?
E aí eu começo a fazer o duelo, sabe com quem? Com meu filho adolescente, com meu pai, com pessoas. Você fala, mas por que você está duelando? Qual o objetivo disso? Para mostrar que você é melhor? Aí entra a arrogância, entra, sabe, o perfeccionismo, a minha realidade que está valendo. Como assim? Olha só o diálogo como entra, olha só como eu continuo fazendo a esgrima, continuo fazendo essa disputa. Para quê? Para disputar que esse espaço é meu? Para de levantar a perninha e ficar fazendo xixi nos cantos. Para de fazer isso. A maioria de nós continua levantando instintivamente a perninha para fazer xixi, falar, esse pedaço é meu. O quê? Esse pedaço é seu? Da onde? Quando não, essa pessoa é minha. Também. Que é pior. Para de fazer xixi. Para de levantar as perninhas. Bom, as fêmeas só agacha, né? As fêmeas agacham e fazem xixi. Mas ela também marca o território. Ela marca o território. Para de fazer isso. E quando eu fico fazendo essa esgrima, esse duelo intelectual, o que eu estou fazendo? O espaço é meu aqui, eu vou dominar. E aí não interessa se é trabalho, se é em casa, se é, sei lá onde que é. E só para dizer que o espaço é meu. Você fala assim, mas como? Aí, como eu não estou contente com isso, eu contrato um advogado, vou mover uma ação, porque eu quero aquele pedaço de terra que é meu, e às vezes é um canto de 1 metro, não dá nem para você ser enterrado ali, mas você quer aquele pedaço, eu quero aquela herança, eu quero aquele dinheiro. Você sabe o que você está entrando, não tem nem ideia que você está entrando, né? Sim. Energias que não te pertencem, você está trazendo tudo para você. Isso não vai lhe fazer bem, vai contaminar você, sua família, e você literalmente fez o quê? Travou sua vida. Você travou sua vida. Aí você reclama porque não consegue emprego, não consegue uma pessoa, não consegue ter saúde, não consegue viver feliz. Você travou pela forma como você esgrima com todo mundo, defendendo o seu espaço de tudo quanto é jeito, e eu não tenho espaço, eu estou só num espaço, por enquanto. Isso é só muito provisório. Muito provisório. Tudo bem, Romilda? A gente não está se auto-boicotando quando a gente diz que a mudança tem que ser lenta? Não. Isso poderia servir alguns séculos atrás. Hoje está complicado. Eu tenho um pouco de pressa para algumas coisas. Então, quando a gente fala que é lento, é um auto-boicote. Não diria isso. Eu só estou falando. E cada um de nós tem o seu tempo. Mas existe um outro impeditivo que é como se fosse uma cortina, né? E a gente está se aproximando. Sabe como? O muro está ali, ó. Eu estou indo, eu estou chegando. E eu vou bater no muro. E depois eu faço o quê? Que bater no muro? O que eu faço? E eu não fiz as mudanças que eu precisava fazer. Eu não fiz as alterações que eu precisava fazer. Vou fazer o quê depois? Então, a mudança rápida é possível? É possível dentro dos nossos tempos. Mas eu preciso querer fazer. E é o que a maioria de nós faz, é o quê? Eu não quero mudar, porque isso me incomoda, né? E aí eu caio exatamente numa dessas daqui, ó. As ilusões do amor. A primeira é essa daqui, ó. Gostaram do apontador? Você é o apontador ou você é o lápis? E já está no cotoco aqui, não sei se você está percebendo, né? Já mais uma pontada, você já não escreve mais. Como é que fica aqui? Gostaram daqui do... Muro é a transição. Tem o texto aqui, mas não interessa. Aqui é a segunda ilusão aqui, ó. E aí? Quantos de nós pede isso daqui? Alguns aqui parece que é aleijado, né? Não sei o que acontece. Você não consegue levantar a bunda para fazer qualquer coisa. Você conhece alguém assim? Aí reclama porque não tem luz, eu não estou entendendo. A pergunta é, você está fazendo alguma coisa? Você está indo atrás? Você está buscando? Ah, eu estou buscando. Se você não encontrou, porque você não está no caminho. Você pegou um outro caminho, que é o caminho conveniente para você. O caminho da luz não é um caminho tranquilo. O caminho das trevas, ele é tranquilo.
É a porta larga, não é assim que a gente fala? Porta larga, caminho, tem até tapete vermelho. Vai lá. Só que não vai para cima, tapete vermelho você vai descendo assim, ó. Tem até um pedaço, tem escada rolante, olha só, você vai assim mais tranquilo. Depois de um certo momento tem até um elevador, você vai assim pro fundo de uma vez. Tudo quentinho. Tudo quentinho, bem quentinho. É muito tranquilo. Agora você vai para a luz, aí o negócio pegou. É pedregoso, tem um monte de espinhos, não é nada asfaltado, você vai se ralar, vai se estrumbicar, isso vai acontecer tudo. Mas você vai. Esse é o caminho da luz. Quer facilidade? Tá bom, continua não levantando. Você não acende nada. É assim que funciona. Aqui o texto. E esse daqui? Essa é a terceira, né? Dá para entender isso? É aquela história de você achar que quem vai te fazer feliz é a pessoa que está com você. Não existe isso. Não é isso, justamente. Ninguém pode me fazer feliz. Nem o meu cachorro. Se eu não encontrar felicidade em mim, esquece. E aí eu não posso falar que a pessoa está sendo ingrata comigo. Eu não posso falar isso para ela. Olha, eu cuidei de você. Como é que fala? Eu pus talquinho na sua bundinha, não é isso? Dei de mamar, cuidei de você desde pequeno e você faz isso comigo? O que eu estou fazendo? Eu estou cobrando dele algo que eu fiz não espontâneo? Como assim? Não, acho que ele ia criar muita expectativa É. do outro. E aí vem o desapontamento. Mas é a expectativa sua. Minha. Eu não entendo que aquela pessoa, ela tem o direito dela, as escolhas dela. E eu sei que muitos de nós têm dificuldade em lidar com isso. Muita dificuldade. Inclusive os pequenininhos que vão crescer, vão dar algumas respostas para a gente que a gente não está preparado. E eu tenho que me preparar para não ser reativo. Eu tenho que ser preditivo, ou seja, trabalhar antes que isso aconteça. Aqui só o texto, né? Aqui falando dessas três, né? Um pouco dessas três ilusões sombrias, né? Se eu não trabalho isso daí, eu não consigo a cura pessoal. Não consigo. Cuidado com essas três ilusões aí, pessoal. Eu sei que muitos de nós têm problemas nessas três ilusões. Aqui falando um pouquinho dos cordões energéticos, né, que a gente estava falando para vocês. Cuidado com esses cordões. E os grandes problemas são os cordões tóxicos. Esses tóxicos a gente vai arrastar entre encarnações, e a gente vai atrair eles para perto de nós. Inclusive no planejamento encarnatório, né, quando as pessoas estão do lado de lá, todas elas estão do lado de lá, eles vão vendo o fluxo de atração desses cordões. Então fala, todo esse bloco de família vai descer junto. E vai descer cada um no seu tempo, mas arrastado pelo cordão de ajuste que tem que fazer. Trabalhando naquela porta de vários cordões que as pessoas têm que espíritos, é isso? Sim. Todos os tratamentos que acontecem aqui, independente se é um encarnado ou desencarnado que está sendo tratado, todos eles são tratados esses cordões. Todos eles são tratados. Alguns, os cordões são puxados mais fortes. Você fala, não, mas eu quero me livrar. Vai puxar mais forte para você. Por quê? O aprendizado seu que tanto você está pedindo paz. Eu quero paz de espírito. Ah, é? Então, vai vir o seu desalento vai estar do lado para você resolver, aí você consegue a paz. Não foi isso que você pediu, paz? Vai treinar. Cuidado que você pede. Então, a paz virá, mas ninguém vai te dar a paz, vai fazer você conquistar a sua paz. E para conquistar a paz, eu tenho que me livrar daquilo que está pendente comigo. Mais um pouquinho aqui dos cordões energéticos.
E a saudade de quem faleceu? Saudade não é problema, né? Saudade é um sentimento bom. Não, apego. Não, apego é outra coisa, né? Apego, normalmente, dependendo de onde a pessoa estiver, ela vai ser acessada por você. Você vai acessar ela. Muitas das pessoas que a gente gosta muito, não é bem gostar, né? A gente tem uma relação com ela e tem sentimentos que não é bem o gostar. Quando desencarna, a maneira de proteger essas pessoas, sabe o que eles fazem? Eles fazem essa pessoa que está do lado lá dormir de 1 a 3 meses, dormindo, para não sofrer a influência dos encarnados daqui. Tem pessoas que estão dormindo há 3, 4, 5, 6 meses, dormindo direto. Você fala, mas por que estão induzindo esse sono nela? Porque a família daqui está descompensada e atrapalha ela lá, olha só. Então, para evitar essa relação, deixa quieto. Dormindo, literalmente apaga a pessoa. Desde que a pessoa esteja no umbral, Tony? Nesse caso, não, no umbral aí não. No umbral ela vai vir perto de você. E vai ser seu obsessor. Vai te obsessar. Vai te obsediar. É que a grande maioria tende a ir para o umbral, né? Então, as pessoas, é que a gente não percebe, a maioria das pessoas que passam aqui pela primeira vez para fazer tratamento, tá, muitas delas têm um parente dentro de casa desencarnado. Você fala, mas por que a pessoa não foi recolhida? Por que não foi? Porque, por causa das questões de atração, elas ficam dentro de casa. Ficam dentro de casa. Então nós temos pais, avós, tios, filhos, irmãos, sei lá. Desencarna por não ter, às vezes, uma instrução adequada, espiritualmente falando, tá? Elas ficam dentro de casa. Ficam dentro de casa. Aí o negócio pega. Isso é mais comum do que a gente pensa. Própria família obsediando quem está dentro de casa. Aqui algumas etapas, eu vou pular essa parte aqui, senão não vai dar tempo. Queria mostrar uma outra aqui. Falar um pouquinho dessa atividade dos nossos neurônios afetivos, tá? É trabalhar um pouquinho mais o nosso lado direito, tá? Vamos ver como é que funciona. Como é que a gente fica nisso daqui? Realmente você gosta de você? O que você vê no espelho? Quem é que você vê no espelho? Você fica espremendo a espinha? Você fica fazendo o quê? Passando blush? O que você faz? Antes ou depois da maquiagem? Retoca a maquiagem? Não, o que você vê no espelho? Quem é que está lá no espelho? Como você lida com essa pessoa aqui? Vale a pena amar? E não é o outro, amar você. Você ama você ou não? Então, olha a história como começa. Se eu não me amo, não consigo amar ninguém. Eu só dou o que eu tenho. Você fala, mas eu amo você. A pergunta, você se ama? Se você não se ama, você não ama o outro. Não consegue fazer isso. Você tem outro sentimento, mas essa palavrinha não está acontecendo, não. E aqui? Você faz tudo? E o que você faz por você? Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Cadê você? Cadê você? Muitos de vocês têm problemas de terapia. Olha, uma boa terapia aqui, ó. Vocês dão risada, né? Mas isso daqui acontece. Dá risada. Não é questão de ser feminino. O homem também faz isso, pessoal. Eu precisei usar uma imagem. Mas muitas mulheres parece uma centopeia. Não sei quantos pés tem, mas está tudo bem. Vamos lá. Uma boa terapia, né? Cuidado com isso, tá? Eu uso coisas externas para me satisfazer. Isso é terrível quando eu faço isso.
Eu tenho que cuidar de mim. Então, cuidado com esse antidepressivo que eu estou usando. Inclusive remédio. Eu estou falando, o remédio entra no mesmo pacote. Cuidado com isso. Isso faz um mal danado. E a mídia também, né, Tony? Força muito isso. E quem é essa pessoa aqui? Quem é você? É esse gato feio aqui? Ou é esse leão? Quem é ele? Aqui é a sua estima. Como anda a sua estima? Aqui é você, pessoal. Como você está hoje? Como está a sua estima hoje? Como você se vê? Isso é extremamente importante no meu dia a dia. A minha autoestima, pessoal. Se eu não trabalho isso comigo, tá? Eu não consigo me relacionar bem com as pessoas. Eu tenho dificuldade com a minha raiva, com o meu medo, com o meu orgulho. Sabe? Eu tenho um monte de dificuldade porque eu não acredito em mim. Acho que não sou capaz para fazer nada. É super importante que você acredite no seu potencial. Cada um tem o seu potencial? Sim, é bom que seja assim. Cada um com o seu. Mas trabalha essa autoestima. É super importante isso. E isso atinge diretamente o teu primeiro slide, não? É uma sequência, né? E aqui? Como você fica com isso? Você tem compaixão com você? Ah, eu não posso ter culpa. Culpa, não tenho compaixão comigo. Tenho compaixão com os outros. Eu estou até aprendendo a perdoar os outros. Olha só que legal. Está funcionando. Mas a pergunta é, cadê a compaixão com você? Como é que você está com a sua sombra, que é você? Como está a sua compaixão? Perdoa você. Esse é o segredo. Aquela que está sempre rindo, não dá bola para nada. Essa daí está desconectada. Que talvez seja essa daqui, ó. Talvez seja essa daqui, ó. Para de ficar perto das pessoas para fazer com que o amor delas te supra. Isso nunca vai acontecer. Eu fico arrumando encostos, que na verdade é isso, você arruma encostos e só se quebra. Uma vez atrás da outra. Não é? Porque eu não consigo trabalhar o amor próprio, olha só. Eu fico dependendo do amor dos outros. Aí é amor dos filhos, do pai, do marido, da esposa, do gato, cachorro, sei lá, papagaio, do namorado, quem eu trabalho, das pessoas aqui. Você não olhou para mim hoje. Você não me cumprimentou. Como? Muito estranho isso. Amor próprio, pessoal. Preciso ter amor próprio. Se eu tenho amor próprio, eu consigo dar amor para as pessoas. E não precisa ficar no meio de um mundaréu de pessoas para falar, olha, agora percebo que as pessoas me amam. Eu me basto. E é difícil a gente achar isso. Eu consegui me bastar. Ou você está assim? Está aprendendo a se desculpar? Ah, você. Você quer ser imenso ou só grande? Aprende a desculpar. Ah, você. Mas pode ser assim também, a autoestima. Olha bem. Pessoal, você tem que aprender a gostar de você, olhar para você. Independente daquilo que você veja, até com o cabelo. Ele colocou uma vassoura, mas está tudo bem, certo? Mas é assim que você se vê. Trabalha isso com você, goste de você. Isso faz uma diferença brutal no seu dia a dia. Para de reclamar do seu corpo, da sua pele, do seu cabelo, o olho, sei lá. A gente reclama de tudo. Gosta de você. Gosta de você. Aprende a gostar como você está. Lógico, tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar, mas goste de você. Acima de tudo. E aqui? Você quer que as coisas sempre encaixem? Ah, tem uns perfeccionistas aqui que adoram. Isso a gente chama de Lego. Nunca vai encaixar direito. Nunca. Você quer encaixar direito? Compra um jogo de Lego, aí você encaixa as coisas.
Vocês estão entendendo essas mensagens subliminares que estão sendo passadas aqui? Vocês estão entendendo essas imagens? Sim, você é de uma sutil. Então, eu estou tirando o texto e estou colocando imagens porque eu sei que vai mexer com o seu parte emocional e isso vai gravar mais do que aquela montoeira de texto. Eu estou trabalhando de um outro jeito com vocês. Escrito não dá, então vamos desenhar. Ah, você quer uma música aqui também? Muitos de nós não conseguem encaixar, aí vai precisar de um aconchego. Você vai comprar até um travesseiro que tem uma mãozinha. Isso daqui é invenção de japonês. São os japoneses que inventam isso para você se sentir que está abraçado, dormindo abraçado. Sim, existe. É disponível lá. Olha aqui, tem os modelos, tem até cor diferente, tá vendo? Você deita e o bracinho vem e cobre você. Olha a dificuldade que nós temos, pessoal, com relação a essa questão de viver com alguém, necessidade de alguém. E muitos de nós usam alguns artifícios para... Porque eu não me gosto, olha só, não trabalho essa autoestima, não vejo isso de forma muito adequada. Interessante isso. Essas imagens vão ficar, né? Ou então você está com muita raiva e fica desse jeito assim, ó. Vou começar a chamar alguns aqui, ó, você está revoltado. Melhora isso daí. Não tem momentos que às vezes não pode nem encostar na gente, que a gente está meio... Sai de perto. Sai de perto. Cuidado, né? Isso é falta de autocontrole, né? Eu tenho que aprender a me controlar no meu dia a dia. Não precisa tomar remédio, nada disso, mas é autocontrole. Cuidado com a minha raiva para não explodir por qualquer motivo. Senão eu me torno pessoas de pouco agrado. Ou seja, as pessoas começam a se afastar de mim. E eu não entendo por que as pessoas não gostam de mim, porque elas se afastam, porque não conseguem conviver comigo. Eu não consigo entender. Porque eu sou assim, ó, o tempo inteiro explodindo, dando respostas atravessadas. Aí fica difícil conviver, né? Fica difícil. Um dos grandes culpados, olha quem é. Aonde estão os monstros? Para de falar de obsessor, para de falar que ele causou isso em mim. Os monstros estão aqui dentro. Dentro da minha barriga. Dentro da minha cabeça. Estão dentro de mim. Aprende a lidar com os nossos monstros. Aprende a lidar com eles. É fácil jogar isso para fora. Trabalhe os seus, que vai melhorar. São os nossos monstros. Não adianta também depois meditar e sequer cumprimentar o porteiro. Olha só como estou equilibrado. Até faço estou, sabe, meditando nas nuvens. Você saiu daquela situação, sai xingando, nem olha para a cara. Como assim? O que você está fazendo com você? Que raio de equilíbrio você está buscando? Aí você não está em equilíbrio. Nenhum equilíbrio. E os gurus da nova era todos estão caindo. Todos eles estão caindo, porque não conseguem cumprimentar o porteiro. Olha só. Olha onde está o problema. Eu não tenho que ser para fora, eu tenho que ser para dentro. Enquanto eu ficar fazendo para fora, para mostrar que eu estou fazendo, olha quanto que eu trabalho comigo. A pergunta é, você se modificou? Se não se modificou, não adiantou meditar. E eu tenho que aprender de qualquer jeito a fazer isso. Eu tenho que viver com os diferentes. Viver só os patinhos, só os porquinhos, os gatinhos, os coelhinhos, é fácil. Vive misturado. Esse é o segredo. Eu tenho que viver com a diferença. É ali que eu aprendo, é ali que eu crio, é ali que eu cresço. Porque aí eu consigo me enxergar o quanto que eu sou diferente ou o quanto que eu sou igual.
Eu tenho que aprender a viver com quem é diferente. A convivência é tudo. Para de sair, para de ficar dentro do seu iglu, é assim? Aquela casinha de gelo que a gente constrói lá no Ártico, e só você fica lá dentro. Para de ficar dentro do iglu, saia dele. Ah, mas está frio. Vive com as focas, vive com as pessoas, vive. Eu tenho que aprender a viver com quem é diferente. Para de reclamar que a pessoa não serve, para de falar isso, quem não serve é você. Aprende a viver com os outros, que são diferentes de você, mesmo que fique falando alto. Aprende a viver com ela. Com o tempo você vai entender por que ela é assim. Qual das emoções está pegando hoje para você? E qual órgão está sendo afetado? O que está acontecendo? Isso é medicina tradicional chinesa já. Qual delas está pegando aí? Peguei algumas básicas. Então, muitos de nós têm alguns problemas aqui e não sabem nem por que são essas emoções que estão pegando você, de cheio. Cadê a tireoide? Cadê a tireoide? Calma, moça. Não tem o cérebro aí, né? O cérebro é uma complicação. Não gostaram disso, né? Aqui tem mais detalhes ainda. Emoções e doenças. Aqui os órgãos principais, né? Coração, fígado, baço, estômago e pâncreas está junto, pulmão e rins. Aqui as emoções, o desequilíbrio e as consequências. Aí ferrou, né? Eu nasci assim. Cuidado com essas emoções, eu não estou sabendo lidar, os desequilíbrios que estão causando o que está aqui embaixo, pessoal. Muitas delas estão disfarçadas, estão embutidas, e aí eu começo a ter problemas aqui, e eu não sei por que eu tenho problemas. Aí faço exames, vou tentar fazer cirurgia, corrigir e tal. Você pode até momentaneamente corrigir, mas vai voltar, porque você não veio aqui para cima e corrigiu isso em cima. Você não corrigiu. Não corrigiu a causa. Sim. Eu já estou completando no compêndio. Tem aqui mais uma listinha. O coração só fica bem se você tem alegria. Se você não tem alegria, o coração não estabiliza, ele desestabiliza. Tirou a alegria da frente, o coração vai desestabilizar. Ele vai desestabilizar. O coração está ligado diretamente à alegria. Ele só fica bem se você está alegre. Então para de ser chato. Começa a brincar mais. Brinca com as crianças, com seu marido, cutuca todo mundo. Você tem que ser um purgante, ou seja, tem que mexer com todo mundo. Para de ser chato. A gente vai ficando velho e às vezes não precisa nem ser velho, é um chato, é um porre, ninguém aguenta você. Porque você fica muito densa, muito chata com tudo, critica tudo. Aprende a brincar, volta a brincar. Brincando você fica alegre, ficando alegre seu coração fica legal. As coisas começam a estabilizar. Volta a brincar. Independente das mechinhas brancas, independente disso, volta a brincar. Você fala, não, mas olha só, eu já sou um profissional, já tenho mestrado, doutorado, sou diretor, não sei o que, eu vou brincar? É, você que tem que brincar mais ainda. Porque você perdeu a essência. De onde vem a tristeza? De onde vem a tristeza? Como é que a gente vai... Aceitação. Tristeza é aceitação. Como a mente afeta o corpo, né? Então aí tem algumas... o corpo sendo afetado. Isso de acordo com essa psicóloga aí, ó, Beatriz Brandão.
chega de doença? Tem mais uma aqui. Tem o nosso corpinho, algumas relações. Duro, né? O interessante é que você usou, acho que a foto do corpo é uma estátua famosa. Sim. Vênus, né? Vênus. Sim. Tem uma lista grande aqui, essa mais maior de grande. Lista atrás de lista. Aqui eu vou dando lista para vocês, vou dando lista. Tudo vinculado a emoções, o quanto que ela nos afeta fisicamente, emocionalmente, vai detonando a gente. Porque eu não sei lidar com as emoções. Esse está um pouquinho pequeno, mas é grande, não dá para aumentar. O corpo fala é muito bom. Só para fechar, tem esse cara aqui, ó. Esse é um esqueminha que a gente fala do prazer de viver. Tá? Vê se você consegue entender o que é viver a vida com prazer. Começa lá em cima, né? E vem aqui embaixo. Mas o prazer de viver tem que ser com alegria. Senão não existe prazer de viver. Mas a alegria não é fora. Eu tenho que estar alegre. E alegre deixa o coração legal. Consequentemente, se o coração está legal, ele mantém todos os outros órgãos equilibrados. Preciso voltar a brincar. Preciso voltar a brincar. Mesmo a gente tendo uma certa idade. Preciso voltar a brincar. É achar graça das coisas, pessoal. É fazer uma piada, tirar sarro do outro, brincar, brincar, brincar. Voltar a brincar. Isso faz uma falta. Se vocês estivessem aqui trabalhando no dia, quando a gente percebe que vocês estão com a energia assim, eu falo, traz um erê seu aí, tá? Traz um erê, a hora que vem o erê, a gente sabe que a sua energia muda e muda assustadoramente por causa da energia de criança. E eu devo trabalhar mais com essa energia no meu dia a dia. Não precisa ficar incorporando erê o tempo inteiro em casa, no trabalho, certo? Senão você vai arrumar encrenca, certo? Mas deixa ele perto. Quando você deixa essa sua criança perto de você, você percebe que as coisas vão tendo uma conotação diferente. Você vê a coisa de um outro ângulo. Você fala, mas está tudo ruim. Mas você vai estar bem. Você vai estar lidando com as coisas de forma muito mais sutil, mais leve. E as coisas se tornam bem mais tranquilas. Qualquer coisa, eu peguei basicamente desses dois textos aqui, desse site. Tá? Os dois do Vanderlei. Tá? Espero que as imagens tenham fixado mais do que os textos para vocês. Tá? Seria bom que vocês não ficassem com muitas energias de raiva. Tá? Senão eu vou começar a chamar vocês... Como é que chama aqui? Aqui, né? Vou chamar vocês de revoltados. Não seja assim. Tá? Mas eu acho que o principal nosso para saber lidar com as emoções é essa imagem aqui. Ó. Eu tenho que aprender a viver com as diferenças, essa convivência é fundamental, isso daí, é fundamental. Viver com quem é diferente de mim. E não é porque ele é melhor ou pior, não é isso que deve ser observado. O que é que ele é diferente que me agrega? O que ele prejudica que também me agrega? Porque todas as relações têm coisas positivas e negativas, mas eu tenho que aproveitar essas relações que são diferentes de mim. É aí que eu aprendo. E não é aprender a viver com os outros, eu aprendo a viver comigo. Essa que é a diferença. E aí eu saio da solidão, eu saio da tristeza, quando eu aprendo a viver comigo, não é com as pessoas. Mas para viver comigo, eu tenho que viver com as pessoas. Que paradoxo, né? Esquisito. Você fala, não, mas eu me basto, aí eu me isolo. Ferrou. Para eu aprender a viver comigo, eu tenho que primeiro viver com as pessoas. Aí eu aprendo a viver comigo. É interessante porque os espíritos superiores, eles não vivem juntos, eles vivem isolados, sozinhos. Você fala, mas como isso é possível? Mas eles não fazem as coisas? Não faz. Mas muitas das tarefas deles, eles fazem sozinho. Mas para fazer sozinho, quer dizer, ele consegue se bastar para fazer sozinho, ele aprendeu antes a viver com todos. Aí ele aprende
ressignifica, e aí ele tem força suficiente para fazer as coisas sozinho. Mas ele não se sente só, olha só. Ele faz as coisas sozinho, mas não se sente só. Sempre pertencendo a um grande planejamento, a um grande mundo, que são dos espíritos superiores. Que é o que a gente tem que aprender a fazer. Eu posso estar sozinho fazendo uma atividade, mas não me sentindo só. Isso é fundamental que eu aprenda a conviver com os diferentes. Senão, não vai funcionar direito. Tudo bem? Senhores, obrigado.